Amém, meus queridos. Na verdade, assim, como muitas vezes eu tinha preparado uma coisa, mas hoje eu acordei com uma palavra que está lá em João 15,15. Se você quiser acompanhar isso, se você quiser guardar na sua Bíblia, isso aqui Jesus falando para os seus discípulos, né? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Então, irmãos, eu sei que às vezes a nossa referência do que é a igreja, né, a nossa maneira como nós enxergamos a obra do Senhor, foi moldado em nós de uma maneira muito religiosa. E dentro de um contexto religioso, né, muitas vezes que nós aprendemos de uma forma que não é a forma bíblica, mas nós vemos talvez o pastor como a figura de um sacerdote, de um líder espiritual e de alguém que às vezes é um chefe, né? E eu falo no mau sentido disso, né? Porque muitas vezes os irmãos enxergam o pastor não quer isso, ou o pastor mandou fazer aquilo, né? E eu gostei aqui de 2 Timóteo 4, porque aqui fala que uma das funções daquele que pastoreia, muitas vezes é repreender, exortar, porque é alguém que zela pelas suas vidas, né? Eu me lembro que quando eu vim para cá, para esse país, e não estava bem ao certo se eu ia assumir uma igreja ou eu ia continuar andando lá com o pastor, né, como foi no Brasil. E quando eu soube que eu ia ficar sozinho aqui nessa igreja local como pastor, né, uma das coisas que eu fiquei chateado no meu coração era de não ter um pastor do meu lado para poder me corrigir, para poder apontar os meus erros, para poder me exortar. Porque, irmãos, eu entendi que isso é algo tremendamente maravilhoso, a gente ter alguém que zela pela nossa vida, que nos corrige, que nos mostra o caminho. E irmãos, essa é a função do pastor. Mas, como eu estava falando da referência religiosa, às vezes, que nós temos da figura da igreja, e eu olho nesse texto aqui de João 15,15, eu acordei escutando o Espírito Santo falando isso para mim. Já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, né? E eu entendo que essa é a igreja que Jesus Cristo sonhou para nós, né? Essa é a igreja que nós tentamos ser, né? Não é uma igreja baseada numa religiosidade, não é uma igreja baseada num conjunto de obrigações, num conjunto de leis, mas é uma igreja que ela é movida pelo prazer da comunhão, pelo prazer da amizade, pelo amor, pelo relacionamento que o Espírito Santo traz entre nós. Então Jesus Cristo aqui, ele chega para os seus discípulos e fala: olha, eu vos trato como amigos, né? E eu quero dizer que esse é o modelo de igreja que nós devemos ter. Esse é o modelo que eu busco como pastor. Eu sei que muitas vezes isso é algo que até incomoda as pessoas, porque quando nós nos tornamos amigos, nós nos tornamos vulneráveis também, né? Os irmãos convivem comigo, vão na minha casa, sabe? Eu tenho certeza que se eu pedisse para enumerar aqui, todos iam saber vão falar, sabe quais são os meus defeitos. E eu sempre fiz questão disso, irmãos, porque o líder, ele não é alguém que é perfeito. Eu sei que tem pessoas que querem nutrir essa imagem e acho que isso deve desgastar demais essas pessoas, porque cansa demais você ser aquilo que você não é, né? E eu sei que tem pessoas que não conseguem conviver com pessoas assim, né? Elas idealizam aquele líder que não tem pecado, que não tem defeito, que é impecável, né? Mas eu acredito que os irmãos que estão aqui,
porque os irmãos entenderam o modelo de liderança que Jesus falou: não vos chamo servo, mas vos chamo amigos. Há uma relação aqui que não é uma relação de líder e de liderado, de serventia, de servo ou de senhor, mas a relação que nós temos nutrido aqui é uma relação de amizade, irmãos. Uma relação onde nós aqui fomos colocados juntos por uma decisão de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que o que nós vivemos hoje aqui foi algo estabelecido por Deus em toda a eternidade. Eu nunca imaginei que eu iria estar aqui, morando nesse país, nessa cidade, pastoreando essa igreja, como talvez nenhum de vocês aqui tenha imaginado algum dia estar aqui, mas eu creio que o Senhor, Ele nos estabeleceu para sermos a sua igreja nesse lugar, nesse tempo, para essa geração. E o convite de Jesus é para que nós sejamos os seus amigos, irmãos. Eu não sei se eu já comentei com os irmãos, eu não venho de uma família de pastores. Eu converso com os outros colegas de ministério aqui na Vinha, nos Estados Unidos. Nós somos mais ou menos 30 pastores, e a maioria deles vem de uma linhagem onde o pai era pastor, o avô era pastor, e a família é muito crente. E eu não venho dessa linhagem, irmãos. A minha família é uma igreja, é uma família que é crente, mas não era nada assim extraordinário. Não tinha nenhum pastor, não tinha ninguém que era tipo a Simone, assim, que assiste 3 cultos no domingo. Malemar ia domingo na igreja, a minha família. E eu nunca me desejei, nunca me preparei, nunca quis, nunca almejei ser pastor. Meu projeto secular, eu estudei direito, eu era advogado no Brasil, eu dava aula de direito, estava caminhando para isso, fazendo minha graduação, me preparando para o doutorado, mas o resultado de uma amizade que eu comecei a desenvolver com Jesus Cristo, um Jesus Cristo que não é o Jesus Cristo da religião, mas um Jesus Cristo que me ofereceu uma amizade, um Deus que é humanizado, um Deus que chora, um Deus que ri, um Deus que se ira, um Deus que tem sentimentos como eu, um Deus que se compadece. A Bíblia fala que nós temos diante de Deus um sumo sacerdote que se compadece do nosso sofrimento. Você imagina a figura humana de Deus, de compartilhar os mesmos sentimentos, e mais que isso, um Deus que quer ser nosso amigo, irmãos, sabe? Um Deus que oferece a sua amizade, sabe? Não é uma questão de, não, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Então, se você não for meu amigo, se você não me servir, se você não vier domingo no culto, eu vou te mandar para o inferno. Não é esse Deus de ameaça, irmãos. Por isso que Deus, Ele te dá a salvação como um presente, sabe? Se você aceitou Jesus e não quiser nunca mais voltar por essas portas aqui, você é livre, porque Ele te deu um presente. Ele te amou, independente se você amou Ele ou não. Ele te amou, Ele te deu a salvação, Ele morreu no seu lugar e te deu a salvação. Você é livre para fazer o que você quiser da sua vida. Isso não vai mudar a sua condição, a sua salvação que foi dada. Mas dentro desse contexto de liberdade, o objetivo de Deus não é deixar você embora, porque Ele continua te amando. Mas por outro lado, Ele também não quer te forçar a amar Ele por obrigação. Ele não quer te forçar a fazer as coisas na base da ameaça, como a gente vê em muitas igrejas, crentes até que fazem muitas coisas, mas se você for olhar por que eles fazem essas coisas, você vai ver que eles fazem porque eles têm medo de ser mandados para o inferno, porque eles têm medo do devorador tocar nos bens dele, levar tudo que eles têm, sabe? Não é isso que Deus quer de nós. Então esse Deus que te salvou, que te deu a salvação, que te abençoa,
ele te convida para ser um amigo, né? É uma relação baseada na amizade, irmãos. E quando eu conheci, conhecer Jesus eu já conhecia desde criança, porque desde criança eu escutava as histórias, né? Frequentava a igreja, mas foi essa amizade que foi construída com Jesus, que me fez um dia, né, poder me preocupar e começar a cuidar das coisas dele, né? Então, pastor não nasce pastor, irmãos. Eu comecei servindo na igreja que eu fazia parte, perto da minha casa, uma igreja pequenininha, uma igreja pentecostal, pessoas muito simples, e comecei servindo ali, limpando uma cadeira, limpando um banheiro, varrendo o chão, recebendo as pessoas na porta. Depois eu fui tocar no louvor, depois fui liderar os jovens, até que no ano de 2012, aliás, Deus começou a falar comigo alguns meses antes, mas em janeiro, dia 28 de janeiro de 2012, eu estava me mudando para Joinville para poder começar de fato um trabalho ministerial na minha vida, né? Onde eu fui fazer o seminário teológico, onde eu fui ser discipulado como pastor, e quando eu entrei realmente na igreja videira, e onde nós estamos até hoje, né? Mas a minha ideia também não era ser pastor, irmãos. Eu fui para lá para passar um tempo, para ser discipulado pelo meu primo, que era pastor então, naquela época, e aprender com ele, a crescer na vida cristã, poder, como eu falei, ter alguém para apontar seus erros, para poder um termo que está muito comum hoje, né? Mentorear, para fazer um mentoreamento. E ele, como homem de Deus, a mentoria dele foi, claro, primeiro tratar o meu caráter, né? Corrigir as coisas erradas da minha vida, mas ao mesmo tempo foi ensinar a cuidar das coisas de Jesus, desse nosso amigo. E comecei a liderar a célula, cuidar de um pequeno grupo de pessoas. Essas células foram se multiplicando. Comecei a cuidar só dos líderes dessas células que multiplicaram. E a coisa foi avançando até que eu me tornei pastor. Aliás, eu vim para cá, para os Estados Unidos. Eu ia ficar como pastor auxiliar do pastor Gustavo, cuidando dos brasileiros, e ele ia cuidar dos americanos, né? Esse era o projeto que o homem tinha na mente, né? Mas Deus já havia escolhido, né, que eu ia cuidar sozinho dessa igreja aqui, irmãos. Mas o que eu queria dizer, irmãos, eu estava estudando, né, aquela parábola das virgens, né, das 10 virgens, né? Quem conhece essa parábola? Os irmãos estão comigo aqui, estão acompanhando. E lá fala de 10 virgens, e à meia-noite uma voz diz: lá vem o noivo, né? E aí tem 5 virgens que tinham azeite, né? E outras 5 que não. Vocês conhecem a história. Mas uma coisa que chama a atenção é o seguinte, que é essa voz à meia-noite que fala: lá vem o noivo. E eu estava tentando entender um pouco essa figura. Você sabe, na cultura judaica, não é o homem que fica esperando a mulher no altar. É a mulher que fica esperando o homem no altar, e quem entra na igreja é o noivo. Quem sabia disso? É o noivo, mas como é o homem, ele chega na hora, não fica atrasado na hora. Mas é a noiva quem espera no altar, e é o noivo quem entra pelas portas, né? Mas na cultura judaica ainda tem mais algumas questões. A noiva fica sem ver o noivo por um período, não me recordo agora exato se é por uma semana ou por um mês. Tanto que Maria, esposa de José, ela vai para a casa de Zacarias para poder esperar o tempo que é o momento do casamento.
E esse tempo em que o noivo se separa da sua noiva, são os amigos do noivo quem cuidam dela, quem protegem ela, quem alimentam ela, quem cuidam para que ela não venha a ser raptada, para que ela não venha a ser atacada, para que nada de mal aconteça com a noiva. Então, o noivo, ele precisa confiar plenamente nos seus amigos, naquelas pessoas que ele conhece, para que venham cuidar daquilo que é mais importante na vida dele naquele momento, que é a sua noiva. Você imagina então o que isso representa, né, para o noivo, né? A pessoa mais importante da vida dele, ele não pode falar com ela, né? Não tem Instagram, não tem WhatsApp, não tem Facebook. Ele vai ficar um mês sem falar com a noiva, né? Confiando que os seus amigos vão estar cuidando dela, né? E aí me vem que foi? E aí me vem esse versículo de João 15:15, que Jesus fala: eu já não vos chamo servos, mas eu vos chamo de amigos. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas o noivo ainda não chegou, irmãos. Mas a noiva já está no altar, esperando pela chegada do noivo. Sabe, nós somos os amigos que Jesus escolheu para podermos cuidar da sua noiva. Sabe, e foi isso que me fez, foi o entendimento disso. Foi primeiro a amizade com Jesus, mas depois entender aquilo que era importante para Ele, que me fez tomar essas decisões na minha vida, que me trouxeram até aqui. Foi o cuidado por aquilo que era importante para Jesus, porque mais do que um servo, Jesus me constituiu, aliás, Jesus constituiu não só a mim, como a vocês, como seus amigos. E hoje Ele confia nos seus amigos para cuidarem da sua noiva. Então, foi essa minha decisão que eu tomei há 9 anos atrás, né? Vai ser agora dia 28 de janeiro, que vai estar completando 9 anos, né? Onde eu decidi colocar de lado tudo aquilo que eu sonhei. E você sabe, irmãos, né? Hoje minha mãe entende isso, mas eu fico pensando, ela investiu tantos anos na minha educação, né? Bancando meus estudos. Fico pensando, Valdeci, carregando tanto brilho para o filho estudar medicina. Aí ele chega lá no Brasil: e aí, filho, você vai montar a pastor? Não, papai, você é pastor. Ô, Jesus, eu vou matar o Valdeci do coração. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu na minha vida, irmãos. Foi mais ou menos isso, sabe? Foram tanto tempo de investimento. Mas, por outro lado, eu também lembro daquela parábola, né? Onde a Bíblia fala que o reino dos céus é como uma pessoa que achou uma mina de um tesouro numa terra que não era dele. Ele volta, vende todos os seus bens, e aí ele vai lá e compra aquela terra, né? Porque ele conseguiu enxergar algo que é muito mais valioso. Mas o que eu queria dizer, irmãos, é que nós somos os amigos do noivo, sabe? Você não é um servo. Você não está aqui num lugar desconhecido. Esse prédio aqui não é um lugar onde você vem aqui no domingo para ouvir algo. Não, aqui é a casa do seu amigo. Aqui é o lugar onde você se sente em casa, sabe? Eu gosto de Jesus quando ia na casa de Lázaro, porque Lázaro é alguém que a Bíblia fala poucas coisas sobre ele. Lázaro não era um evangelista, Lázaro não era pastor, Lázaro não era mestre em Israel. Lázaro, a Bíblia não fala que ele fez absolutamente nada, mas ele era um amigo de Jesus. Jesus tinha prazer de ir na casa dele, Jesus tinha prazer da amizade dele, Jesus gostava da conversa com ele.
sabe? E hoje nós somos esses amigos de Jesus, sabe? Deus ama a nossa presença. Não é uma questão de serventia, irmãos. Ah, pastor, quer dizer que eu não preciso servir em nada? Olha, se você tem a mentalidade certa, não faça isso. Mas se você é realmente um amigo, você tem prazer em servir aqueles que são os seus amigos. Uma das expressões que eu tenho de amor pelos irmãos, por exemplo, é convidar os irmãos para comer churrasco lá em casa. E agora estou passando o bastão, para alguém fazer o churrasco. Mas eu achava, era uma maneira de eu demonstrar amor, era eu fazer o churrasco e eu servir os irmãos, uma forma que eu demonstro amor. Então, quando nós servimos a Deus, quando nós contribuímos, quando nós fazemos as coisas aqui, eu espero que você não faça isso por um medo, não faça isso por uma obrigação, mas faça por uma forma de prestigiar a sua amizade. Porque você está cuidando da noiva do seu melhor amigo, que é Jesus Cristo. Sabe? É essa relação. E dentro desse relacionamento de amizade com Jesus, você sabe, ter um amigo é muito bom, mas você ter muitos amigos é melhor ainda. Então Deus, Ele nos separou, e a Bíblia fala que Ele nos separou, não foi ano passado, não foi o dia que o Valdeci chegou aqui nos Estados Unidos, não. A Bíblia fala que antes de Deus formar o nosso planeta, antes da existência vir a existir, a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, o Senhor já nos havia escolhido, já nos havia preparado para esse tempo. Então ele falou: olha, a minha amizade ela é muito boa, mas eu vou dar para você muitos amigos, para que você possa desfrutar dessa amizade. E Ele nos constituiu como sua igreja aqui. E Ele nos constituiu como a sua família. A Simone falou que o primeiro aniversário que ela passa longe da sua família, de sangue, mas que ela tinha os irmãos, sabe? De muitos anos, há 9 anos que a igreja tem sido a minha família, que os irmãos têm sido os meus amigos. E isso foi o que Deus estabeleceu para nós. Você vem de um contexto natural, você vem de uma família de sangue, você vem de uma criação, você vem de um país de onde você nasceu, mas a Bíblia fala que você, por outro lado, recebeu uma nova natureza. Nós somos uma recriação, nós somos uma nova criação. E nessa natureza nova, essa aqui é a nossa família, essa é a casa onde nós convivemos em família, onde nós criamos os nossos filhos, onde nós construímos a nossa história. A família que Deus estabeleceu para nós. Amém, meus irmãos? Então, nesse dia, o que eu queria dizer para os irmãos, que assim como Jesus fala, já não vos chamo servo, mas vos chamo de amigos, Eu quero dizer que a minha relação com vocês, irmãos, é uma relação de amizade, sabe? Eu não consigo ser essa figura desse pastor onde manda, que vigia, que cuida, que está querendo manipular as pessoas, querendo cuidar da vida, querendo dizer faça isso, não faça aquilo. Não, irmãos, uma coisa que eu combinei com Deus desde o começo. Eu falei: Deus, se eu tiver que me desgastar, se eu tiver que perder uma noite de sono, se eu tiver por conta de sustentar a obra na minha força, eu não quero isso para mim, sabe? Então, eu quero dizer que o fato de eu estar hoje aqui pastoreando essa igreja é algo extremamente prazeroso para mim. Domingo é o dia mais feliz da semana para mim. É o dia de eu estar com os irmãos, sabe? Aqui na América eu sei que a gente fica cada um mais do seu canto, mas eu lembro que no Brasil uma vez eu tinha que pedir para mim, para a gente sair sem os irmãos, porque ela falava de sair para algum lugar e já passava a mão no telefone, já queria ligar para meio mundo de gente, porque isso é um prazer, irmãos, porque isso é uma alegria, da gente ter essa convivência, porque
a relação nossa não é pastor e membro, a relação nossa é de amigos, porque Jesus estabeleceu essa relação. Eu não estou aqui porque eu sou um empregado de Jesus, eu não estou aqui porque eu sou um servo de Jesus. Aliás, se ele mandasse, eu ia vir do mesmo jeito, mas ele não mandou, irmãos, porque ele escolheu o caminho da amizade, o caminho da gentileza, o caminho mais nobre, irmãos. Ele nos constrange pelo seu amor, sabe? Ele te convida a ser um amigo, sabe? E eu quero dizer que essa é a reunião dos amigos, sabe? Nós estamos aqui juntos. Você não está aqui por minha causa, você sabe disso. Você não está aqui por causa de ninguém aqui, senão porque Jesus ofereceu essa amizade para você, sabe? Todo domingo nós celebramos a nossa amizade com Jesus Cristo, juntos aqui, como se for, aqui não é a casa dele, né? Mas quando nós nos juntamos, a Bíblia fala lá em 1 Pedro que nós nos tornamos a casa espiritual. Por quê? Porque não precisa ser aqui nesse prédio, pode ser lá na minha casa, pode ser lá no parque, pode ser daqui a pouco na churrascaria. Quando os crentes se juntam, ali passa a ser a casa desse nosso amigo, que é Jesus Cristo. Então, o que eu queria dizer para vocês hoje, era isso, irmãos, que você possa ver aqui como uma casa de amigos, ver a mim como amigo. Claro que eu tenho uma posição de pastor e é apenas uma função dentro do corpo. Não é melhor do que quem prepara o café da manhã, não é melhor do que quem corta essa grama aqui. É apenas uma função, irmãos. Eu poderia estar fazendo qualquer outra função aqui, com a mesma alegria, com o mesmo encargo. É apenas uma função, e muitas vezes essa função exige que eu tome algumas posturas e decisões, e muitas vezes não são minhas, mas são direções de Deus. Mas isso não faz de mim melhor do que ninguém. Nós somos todos amigos, nós somos uma família. Os irmãos me conhecem, os irmãos, como eu disse, conhecem os meus pontos fracos, conhecem os meus pontos fortes, e juntos nós somos os amigos do noivo, que estão cuidando da sua noiva, que estão nesse curto espaço de tempo, nesse tempo tão pequeno entre o que nós estamos vivendo agora e a chegada do noivo. Nós somos aqueles que estamos cuidando da sua noiva, não por um mandamento, não por uma obrigação, não por uma ameaça, mas por uma amizade, porque nós somos conquistados pelo amor de Jesus. Amém? Eu gosto também daquele verso que diz assim: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Acho que é 1 Pedro também, né? 1 João, eu acho. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe, irmãos, muita gente lê isso como uma forma de acusação, né? Olha lá, o cara está lá no mundão, então ele não é crente, então ele não ama a Deus. E há uns tempos o Espírito Santo começou a ministrar para mim a respeito disso. E não tem nada a ver com isso, porque a gente interpreta ruim porque os nossos olhos são maus. Mas ali está falando o seguinte: se alguém ainda ama o mundo, é porque não experimentou o amor do Pai. Porque quem experimenta desse amor de Deus, tudo aquilo que é do mundo passa a não ter mais sabor, passa a não ter mais cor, passa a não ser mais interessante. Então esse versículo, mais do que tudo, é um convite da parte de Deus para que nós venhamos a conhecer o seu amor. Como eu falei, Deus ele não te obriga a nada, Deus ele não quer te forçar a nada, Deus ele é extremamente nobre quanto a isso, né? Mas o que ele pode fazer, ele faz, é te oferecer o seu amor. Tem um salmo muito lindo que fala: vinde e provai, o bom Senhor é bom. Então, se você ainda tem amor por alguma coisa do mundo, se você ainda se encanta com as coisas, você sabe, às vezes eu me encanto com as coisas do mundo, irmãos. Agora ele parou para ouvir.
Eu vejo aqueles iates na TV, eu falo, uau, podia estar curtindo aqui. Sabe, não tem. Às vezes tem coisas que me atraem. E veja, nada mal com isso, irmãos. Toma cuidado só para não se embriagar com essas coisas. Mas não tem nada de mal, irmão. Mas a Bíblia fala que à medida que você se encher de tal forma do amor de Deus, se o amor de Deus for te enchendo tanto que essas coisas vão perdendo importância para você, sabe? Vão perdendo sabor, já não faz mais sentido para você. Eu lembro, irmãos, tanta coisa que era tão caro para mim, que eu prezava tanto, que era tão importante na minha vida, hoje não faz mais sentido, sabe? Porque à medida que nós vamos experimentando de Deus, as coisas que o dinheiro compra, as coisas que o mundo te oferece, status, conforto, sei lá, são coisas que vão perdendo espaço, porque você está tão cheio, você está tão cheio do amor de Deus, que essas coisas não têm mais importância para nós. Então esse é o convite desse relacionamento, irmãos. Sabe, Jesus é um relacionamento, não é o Deus da religião, mas é o Deus vivo. Como eu falei, é o Deus que chora com você, é o Deus que tem raiva, é o Deus que se alegra, é o Deus que tem ciúmes. Você imaginou que precioso isso, irmão? Pelo amor de Deus, pensou Buda ter ciúmes de alguém? Não, meu Deus tem ciúmes de mim. Ele tem emoções, sabe? Isso é maravilhoso, irmãos. Então, esse Deus que se tornou forma humana para se aproximar de nós, né? Esse Deus que veio em forma de carne, que não fomos nós que fomos até Ele que veio até nós para propor uma amizade. Então é essa amizade que Deus propõe para você. Amém? Você está pensando, mas eu já sou amigo, já conheço Ele. Você sabe, a amizade, ela tem níveis, né? Você pode ser mais amigo ou você pode ser menos amigo. Então, eu não sei em qual nível você está, mas independente do seu... É isso que você está traduzindo, cara? Aqui, né? O senhor está na Fórmula 1, ele estava no esqui. Estava traduzindo até minha risada. O senhor está na Fórmula 1, ele foi no esqui. Então, irmãos, essa amizade, ela nunca se esgota. É algo que a cada dia nós podemos nos tornar mais íntimos, né? E a boa notícia é que ela é prazerosa, né? Eu sei que a religião nos condicionou a achar que tudo que é Deus é ruim, né? As pessoas acham que a igreja não é vida, né? Que crente não pode rir, que crente não pode ser alegre, né? Essa imagem que o mundo tenta vender para as pessoas, né? E a verdade é que a felicidade verdadeira, o prazer verdadeiro, eles estão dentro dessa amizade que nós cultivamos aqui. Então, é isso, irmãos, né? Eu fico muito grato pela vida de todos, né? Porque essa decisão que eu tomei de poder valorizar essa amizade com Jesus, eu ganhei muitos amigos, né? E eu quero dizer que eu ganhei vocês com essa escolha, né? Vocês são um presente de Deus para a minha vida, né? E Deus nos deu uns aos outros, né? É aqueles irmãos mais difíceis, é a forma de Deus trabalhar em você o seu caráter, trabalhar em você os seus defeitos e mais do que isso, fazer com que você abra a mão da sua justiça própria. Deus é perfeito em tudo, irmãos. Deus é perfeito em tudo. Ele quando foi preparar o remédio para você, Ele colocou exatamente a quantidade de cada princípio ativo que você precisava tomar. Então que nós possamos desfrutar disso todos os dias. Que esse lugar aqui, irmão, seja desfrute para você.
seja lugar onde você venha realmente a desfrutar, se alegre, feliz, gozar das coisas de Deus. E não só aqui, irmãos, quando a gente se reúne aos domingos, mas em todo o tempo, que nós possamos entender que nós somos uns dos outros, que nós somos igreja lá fora, que nós somos amigos, né? E que nós estamos aqui para poder expressar o amor de Deus uns para os outros, não apenas aqui no domingo pela manhã, mas o tempo inteiro. Deus te deu esses irmãos para expressar o cuidado dele na sua vida, nesse lugar aqui. Amém? Amém. Ninguém está sozinho nesse país aqui. Deus cuida de você através dos amigos que Ele te deu. Deus cuida de você através da sua igreja. Amém, meus queridos? Amém. Vamos orar então, para parecer que está acabando o culto. Amém. Eu acho que não existe nada mais simples do que a figura da amizade. Que foi a maneira como Deus escolheu para te convidar para esse relacionamento. Então, o que Deus quer de você no dia de hoje é te chamar para uma amizade mais intensa. Chamar para um relacionamento de amigo, de amiga, para que você possa construir uma história junto com ele. Sabe, eu gosto de às vezes perguntar para as pessoas, né? E ver como que as pessoas se definem. Geralmente as pessoas se definem pela sua profissão. Vamos lá, eu sou... Quem que é você? Não, eu sou engenheiro. Quem que é você? Eu sou professor. Você sabe, eu gostaria de ser conhecido. Quem que é você? Eu sou amigo de Deus, amigo de Jesus. Isso é o que me define. Ah, mas você não é pastor. Eu sou pastor porque eu sou amigo de Deus. Não porque eu quis. Ah, vai, monta uma igreja que você vai ganhar dinheiro. Não, irmãos. Furado, não vai por esse caminho, não. É só prejuízo. Então por que você escolheu ser pastor? Porque eu sou amigo de Jesus. E ele tem uma noiva, e ele falou: cuida dessa noiva enquanto eu estiver fora. Cuida das coisas. Pedro, se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Sabe, isso é amizade, irmãos. Ah, mas se você não fizer isso, você vai se dar mal. Não, não vou me dar mal não. Deus vai me abençoar do mesmo jeito. Mas quando você realmente se torna amigo de alguém, você se importa, você faz questão de agradar. Sabe, então esse é o coração que nós devemos ter. Jesus disse: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Em outras palavras, você não está fazendo isso porque você é obrigado a fazer. Você não está fazendo isso porque alguém te mandou fazer. Você não está fazendo isso porque há uma obrigação que papai, mamãe mandou você ir para a igreja, ou porque se você não for na igreja essa semana, as coisas vão dar errado, você vai bater o carro, você vai perder. Não tem nada disso, irmão. Mas porque você é amigo. E amigo tem prazer nas coisas dos amigos. Feche os seus olhos nesse momento.